Então, pela graça de Deus, iniciamos hoje esta série de exposições nesta carta, a carta que Paulo envia à igreja que se encontra em Éfeso. Esta carta é uma carta muito importante. É uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Esta carta já foi considerada pelos estudiosos como a coroa dos escritos de Paulo, a composição mais divina da raça humana, a rainha das epístolas paulinas, o maior e mais amadurecido escrito de Paulo, a pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos de Paulo. Esta carta é uma carta riquíssima, preciosa para a vida da igreja, e a carta mais bem elaborada de Paulo. Então nós estamos diante de uma preciosidade, joia rara. Com isso eu quero incentivá-los a abrir o coração de vocês para absorver tudo aquilo que nós aprenderemos nesta carta ao longo dessas exposições que perdurará alguns meses. Você está diante de uma pepita de ouro, de um tesouro, de uma preciosidade. Você está diante agora do maior e mais amadurecido escrito de Paulo, a coroa dos escritos de Paulo. Eu tenho certeza que até o fim de todas essas exposições, todos nós seremos enriquecidos pela palavra de Deus. Então, abra o seu coração, atente, tome notas, anote. Isso será importante para você. Estamos de fato diante de um dos livros mais profundos do apóstolo Paulo. Na semana passada, nosso irmão Rogério iniciou uma série de exposições na epístola aos Colossenses. E como ele mesmo disse, a epístola aos Colossenses é uma epístola gêmea da carta escrita aos Efésios. E muito do que será pregado por mim será repetido pelo Rogério e vice-versa. Pois dos 150 versículos encontrados em Efésios, 75 se encontram em Colossenses. E o que eu vou pregar hoje é praticamente a mesma coisa que ele pregou na semana passada. Então, se você repetiu de ano, não tomou nota, hoje você terá a oportunidade de recapitular e aprender. A recapitulação ela é fundamental e importante para o nosso aprendizado. Nós aprendemos através de repetição. Então, durante essas exposições que eu e Rogério faremos nesta carta, vocês encontrarão muitas repetições. Como eu disse, dos 155 versos, 75 se encontram em Colossenses, inclusive o texto de hoje. Há uma diferença entre essas duas epístolas. Quando você vai para a epístola aos Colossenses, você vai perceber que Paulo ele dá uma ênfase na cristologia. E aquela carta, a carta aos Colossenses, é a carta mais cristológica que nós temos na Bíblia. E Efésios? Efésios, por outro lado, dá uma ênfase no corpo, na igreja. Efésios trata de forma profunda acerca da eclesiologia. Um foca no cabeça, o outro foca no corpo. De forma que essa igreja aqui receberá instruções acerca do cabeça e acerca do corpo, do funcionamento do corpo. Por isso, essas duas epístolas devem ser estudadas em conjunto, porque uma complementa a outra. Hoje, à semelhança do sermão passado, eu quero tratar com vocês acerca das questões que introduzem esta carta. Eu sei que esse sermão terá um ar de técnico, mas isso se faz necessário. É preciso entender os contextos, meandros que estavam por detrás daquela cidade de Éfeso. Porque se assim não fizermos, dificilmente compreenderemos a mensagem de Paulo nesta carta. E eu incentivo todos vocês que quando iniciarem o estudo em uma carta específica, antes disso, estude as questões que introduzem. O que acontecia naquela cidade? Por que Paulo escreveu isso? Por que Paulo falou aquilo?
Se você não fizer assim, você poderá simplesmente deduzir, trabalhar com deduções. Eu acho que Paulo quis dizer isso, mas saiba, a sua dedução não importa. Não importa o que você acha. O que importa é o que a Bíblia diz. E para você entender a Bíblia, você precisa entender o contexto. A Bíblia não foi dada num contexto em que alguém estava lá meditando e de repente, um Chico Xavier baixou, ele psicografou, isso é uma besteira. Paulo, ele recebe informações acerca de igrejas, como da igreja de Colossos, por exemplo. Estava preso, recebeu uma visita, recebeu informações. Nos ajude, Paulo. E Paulo escreve uma carta e envia. Há razões para as cartas serem escritas. E você precisa encontrar a razão. Então, apesar desse sermão parecer um pouco técnico, ele é de fundamental importância. Porque tudo o que eu disser a partir de hoje terá como pano de fundo o que eu vou apresentar a vocês aqui hoje. Eu sempre comparo essas questões introdutórias a ouvir alguém conversando no telefone. Você está do lado de alguém falando no telefone, você só consegue ouvir um lado da conversa. Você não consegue ouvir o outro lado da conversa. E ouvir apenas um lado da conversa é muito perigoso. Nós estamos aqui diante do apóstolo Paulo, e ele está falando ao telefone. Só que quando Paulo desliga o telefone, você precisa fazer umas perguntas para ele. Assim como você precisa fazer uma pergunta para aquela pessoa que você está ouvindo. E, geralmente, quando o marido desliga o telefone, a esposa ela já manda um monte de perguntas. Quais são? Quem é? É a primeira, com certeza. O que queria? O que estava acontecendo lá? Por que você falou assim? O que você quis dizer com essa palavra? São perguntas que ajudarão as nossas esposas a entender a conversa. E são essas perguntas que nós temos que responder quando iniciamos uma exposição em uma carta. Então, repito, apesar deste sermão ter uma aparência de sermão técnico, ele é fundamental para a nossa compreensão de toda esta carta. A primeira pergunta que nós vamos responder, uma pergunta óbvia, é: quem é o autor desta carta? Talvez você já ficou empolgado. Essa eu sei, essa aqui eu não erro. Eu tenho certeza que você não erra mesmo. Essa é uma questão um pouco óbvia para nós. Porque Paulo, como de costume, seguindo o costume da época, ele se apresenta logo no início desta carta. Nos dias de hoje, quando você envia uma carta, eu acho que ninguém mais aqui faz isso, mas se você precisar enviar uma carta, você vai colocar o remetente e o destinatário no envelope e a sua mensagem dentro do envelope. Naqueles dias não funcionava assim. Naqueles dias, a mensagem, o destinatário e o remetente ia tudo junto. E sempre no começo. Você vai perceber que Paulo segue esse padrão em todas as suas cartas. E aqui não é diferente. Ele está enviando uma carta a uma região específica. Ele precisa se identificar. Ele precisa identificar o destinatário. Então, parece óbvio essa questão. Paulo é o autor. Mas hoje não é óbvio para todos. Sabe por quê? Do fim dos primeiros séculos até o início do século XIX, a autoridade de Paulo, ou a autoria paulina, foi inquestionável. Ninguém questionou até ali. Até que surgem os malditos liberais, com a maldita teologia liberal. Se você não sabe o que é isso, os liberais alemães passaram a negar a inspiração das Sagradas Escrituras. Os liberais passaram a dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é muito sutil, não? A Bíblia contém a palavra de Deus? Talvez você está, claro que contém. Só que, no pensamento dos liberais é assim: a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus.
Quando Deus fala com Moisés, ali é a palavra de Deus. Quando Paulo escreve, aí já é coisa da cabeça de Paulo. Os liberais passaram a negar os milagres. Porque os milagres não podem ser explicados de forma racional. Então, ao ler a história de Jonas, Jonas ficou 3 dias dentro do ventre de um grande peixe. Racionalmente isso é impossível. Isso é uma lenda. A história da criação é uma lenda. O apóstolo Paulo estava viajando na maionese quando escreveu Romanos 9. É isso que dizem os liberais. Eles negam a suficiência das Escrituras e a autoridade das Escrituras. Para eles, a Bíblia não é a palavra de Deus. E adivinha? Eles negaram a autoridade paulina. Para eles, o apóstolo Paulo não é o autor desta carta. E isso está espalhado por todas as redes sociais. Então tome muito cuidado com o que você lê, com o que você compartilha. Eu escutei isso no seminário. E para ser sincero, eu fiquei encantado a primeira vez que eu ouvi. Porque é interessante. É um conhecimento que quase ninguém tinha, então agora eu possuo um conhecimento melhor do que os outros. Eu sei que essa carta não foi escrita por Paulo, pensou esse tolo. Então muito cuidado, porque você estará exposto a isso na internet, num sermão, num seminário e assim por diante. Mas por que os liberais, eles negaram a autoridade paulina? Primeiro, por conta da complexidade desta carta. Esta é uma carta muito profunda. E ela foge um pouco, na forma de ser escrita, dos padrões de Paulo. Paulo usa palavras aqui que ele não usou em nenhum outro lugar. Esta é uma epístola mais bem elaborada. Então os liberais olham para isso e falam, foi outra pessoa que escreveu, não pode ser Paulo. Outros questionamentos se baseiam no fato de que em alguns manuscritos, a palavra que, talvez aí na sua nota de rodapé, tem aí, a palavra que estão em Éfeso, não aparece em alguns manuscritos. Não aparece. Então, os liberais dizem, essa carta não é nem de Paulo, nem foi direcionada aos irmãos em Éfeso. A terceira objeção apresentada pelos liberais é acerca da impessoalidade de Paulo. Quando você olha para a carta que Paulo escreveu aos Romanos, uma igreja que ele não conhecia, no lugar em que ele não esteve. Lá no último capítulo, Paulo apresenta uma lista de nomes, apresenta saudações. Em quase todas as cartas, Paulo resolve problemas. Nesta carta não. Paulo não faz citação de nomes, não traz saudações. Paulo não resolve problemas. O detalhe é que Paulo ficou naquela igreja por 3 anos. Ele conhecia muito bem aquela igreja, sabia dos problemas daquela igreja. E como Paulo pode escrever uma carta para uma igreja que ele conhecia muito bem e não tecer nenhum comentário acerca dos problemas vividos naquela igreja? E vocês estudaram a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Vocês viram os problemas enfrentados por aquela igreja? Muitos. Em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo chama os presbíteros de Éfeso e traz um terrível alerta para eles. Lobos penetrarão no meio do rebanho de vocês e não pouparão. E aqui agora Paulo não fala absolutamente nada. Então os liberais dizem, então não foi Paulo que escreveu isso aqui, não é possível. Aparentemente, realmente essas questões podem até colocar a autoria paulina em xeque, mas basta você atentar para a finalidade dessa carta. Por que Paulo escreveu esta carta? Qual era a finalidade desta carta, o objetivo desta carta? Ao responder isso, você vai entender que Paulo era o seu autor. A ausência do nome da cidade de Éfeso em alguns manuscritos mais antigos e a impessoalidade de Paulo nesta carta
pode ser explicado pelo fato de que Paulo intencionava que esta epístola fosse uma epístola circular, uma epístola para rodar em todas as igrejas. Por causa disso, algumas cartas foram copiadas e ocultaram, na cópia, essa parte em Éfeso, deixando em branco, para que aqueles que fossem receber a carta, recebessem a carta com o seu nome, o nome do destinatário. Colossos, Filipos e assim por diante. O objetivo de Paulo era escrever um tratado profundo acerca do relacionamento de Deus e a igreja, acerca dos desígnios de Deus. E ele queria que as outras igrejas soubessem disso aqui. Então ele escreve uma carta direcionada a várias igrejas. A várias igrejas. Por isso, Paulo não precisa, é inútil Paulo tecer detalhes acerca de problemas, porque o problema na igreja de Éfeso é diferente da igreja de Colossos e das demais igrejas. Cada igreja tem o seu problema específico, e quando ele quer tratar de um problema específico, ele envia uma carta específica. Também se faz desnecessário a presença de saudações, porque não são as mesmas pessoas. Nós podemos, sem sombras de dúvidas, acreditar que Paulo foi o autor desta carta. E acreditar que, primariamente, esta carta foi enviada para os irmãos em Éfeso e copiada e distribuída para as outras cidades. O apóstolo Paulo, então, ele se apresenta como o autor desta carta. Ele começa logo no primeiro versículo, Paulo, mas ele não para por aí. Ele continua, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Como era de costume, o apóstolo Paulo se apresenta como um apóstolo. Certamente ele não faz isso para se orgulhar, para dizer eu sou um apóstolo, como fazem os apóstolos dos dias de hoje. Mas por que Paulo se apresenta como apóstolo em quase todas as suas cartas? Isso por uma razão muito óbvia. Deus levantou os apóstolos e profetas no Novo Testamento para que eles lançassem os fundamentos da fé cristã. A função do apóstolo é essa, lançar os fundamentos da fé cristã. De forma que um apóstolo é um mensageiro que porta uma mensagem, a mensagem de Cristo Jesus. É muito fácil entender isso nos dias de hoje, principalmente aqui no Japão, porque quando você vai construir uma casa num terreno vazio, você primeiro contrata uma empresa que vai construir os alicerces. Depois vem uma outra empresa para levantar as paredes, outra empresa para colocar o solar, uma outra empresa para passar a fiação da luz e assim por diante. E uma vez que aquela empresa termina o seu trabalho de lançar os alicerces, você não precisa mais dessa empresa. Ela cumpriu a sua função. Agora você precisa de outra empresa. Então os apóstolos foram dados no Novo Testamento para lançarem os fundamentos, a sã doutrina, a ortodoxia. E o apóstolo Paulo, em várias cartas, precisa defender o seu apostolado. Por que ele faz isso? Porque se Paulo não é um genuíno apóstolo, o seu ensinamento pode ser questionado. Porém, se ele é um genuíno apóstolo, todos devem dar ouvidos ao que ele está escrevendo. Porque essa é a função de um apóstolo. Por isso, Paulo faz questão de dizer, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Não por orgulho, mas para que a sua mensagem seja recebida. O apóstolo Paulo também nos deixa claro que ele não é um apóstolo autocomissionado. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo não é um apóstolo autocomissionado. Ele não acordou num dia de manhã, pegou o seu pente diante do espelho, olhou para o espelho, está aí, rapaz, dou para um bom apóstolo. Acho que eu tenho uma pinta de apóstolo.
Como fazem muitos apóstolos hoje em dia, né? O cara acordou, achou que é apóstolo e já colocou o título. Já fez o seu crachá, já mudou o seu perfil no Face, né? Apóstolo. Paulo, ele era um apóstolo pela vontade de Deus. Paulo não intencionava ser apóstolo. Paulo sequer era um discípulo de Jesus. Paulo odiava Jesus. Paulo perseguia Jesus. Em Atos capítulo 9, no caminho para Damasco, Paulo estava indo para aquela região com uma carta debaixo do seu braço. Esta carta era uma autorização para encarcerar, perseguir os cristãos. E lá no capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo, no caminho para Damasco, se apresenta diante de Paulo e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo era um perseguidor de Cristo, um perseguidor da igreja. Paulo jamais imaginou que seria um apóstolo, ele nem queria. Ele queria era perseguir os apóstolos. Participou do apedrejamento de Estevão. Mas a vontade de Deus imperou sobre a vida dele. Foi Deus que escolheu Paulo para ser um apóstolo. Foi Deus que escolheu Paulo para essa nobre função. Então Paulo faz questão de dizer que ele só é apóstolo não porque ele quer, mas é porque Deus quer. Deus que quis assim. E aqui nós encontramos algumas razões pelas quais não temos mais apóstolos nos dias de hoje. Não temos mais apóstolos nos dias de hoje. Quais são as razões? Primeiro, para alguém ser um apóstolo, é preciso ser comissionado pessoalmente por Cristo Jesus e ter visto o Cristo ressurreto. Valdomiro Santiago não fez isso. Desculpa aí se eu deixei alguém triste, mas ele não é um apóstolo. É preciso ser comissionado por Cristo pessoalmente e ter visto o Cristo ressurreto. Além do fato, como eu já disse, de que a função dos apóstolos é lançar os fundamentos, os alicerces que sustentariam a igreja e que sustenta a igreja ainda hoje. Esta igreja é uma igreja apostólica. Uma igreja que está trabalhando em cima, edificando em cima dos fundamentos dos apóstolos. A função do apóstolo é lançar os alicerces. Se existem apóstolos hoje, isto significa que a revelação específica de Deus, a Bíblia, o cânon, não está completo. Isso significa que o cânon está em aberto. Estamos sujeitos a novas revelações. Se Valdomiro Santiago é um apóstolo, então o que ele escreve deve ser anexado a esse livro, como sendo inspirado. Perceba a tolice. Perceba o absurdo. Nós não temos mais apóstolos nos dias de hoje. A igreja agora é edificada pelos pastores, pelos mestres da igreja. E esses apenas edificam, levantam os muros sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Segunda questão a ser respondida nesta manhã: onde moram os destinatários? A resposta aí está óbvia. Em Éfeso. Está no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Essa parte também, apesar de ser uma parte técnica também, é uma parte bem importante. Porque entender o contexto da cidade em que habitavam os receptores dessa carta é de fundamental importância. Cada um aqui veio de uma região diferente. Cada um foi moldado de acordo com a sua cultura local. Você tem costumes que eu não tenho. Você usa palavras que eu não uso. Tem gente que chama pernilongo de carapanã. Primeira vez que eu ouvi isso, eu rachei o bico. Costumes diferentes. Então é importante entender a história por detrás desta carta, para entender a sua mensagem também. Onde moravam os destinatários? Nós vamos ver agora a posição geográfica deles.
Esses irmãos que receberiam esta carta, eles estão posicionados geograficamente, eles estão em Éfeso. Éfeso hoje é localizado no sul da Turquia, você pode ir lá visitar essa região. Na época de Paulo, era uma cidade metropolitana. Era uma cidade muito importante, era a capital romana da província da Ásia Menor. Era uma cidade muito imponente e importante para o contexto da época, era uma cidade portuária. Muitos desembarcavam ali em Éfeso, muitos permaneciam temporadas em Éfeso, era uma cidade fundamental, importante, imponente para o contexto da época. Nos dias de Paulo, esta cidade era habitada por 300 mil habitantes. Parece pouco para você hoje, mas para os padrões da época, era uma cidade muito grande. Era uma mega metrópole. Em Éfeso estava o templo da deusa Ártemis, também conhecida como deusa Diana. Ártemis e Diana é a mesma coisa. O nome Diana era uma designação latina dessa divindade chamada pelos gregos de Ártemis. Diana era, na verdade, uma romanização da deusa grega Ártemis. O templo dedicado a esta divindade é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você pode visitar hoje, se você quiser. Está em ruínas, é verdade, mas você pode visitar. Nos dias de Paulo, esta construção, esse templo, era algo maravilhoso, magnífico. Pasmem, esse templo possuía 127 colunas de bronze, com 20 metros de altura. Não sei se você conseguiu imaginar isso. Não sei se você tem noção de tamanho. 127 colunas de bronze com 20 metros de altura. A deusa Diana era a principal divindade adorada em Éfeso. Era conhecida como a deusa da lua e da caça pelos gregos e a deusa da fertilidade pelos efésios. Há um entendimento diferente acerca dessa divindade, e isso mudava de acordo com a região. Mas lá em Éfeso, ela era conhecida como a deusa da fertilidade. Por isso não era incomum você encontrar nos pátios do templo prostitutas cultuais. Mulheres que se entregavam sexualmente, sacerdotisas, realizando sexo na escada, orgia. Era uma religião devassa. Segundo a mitologia, Diana era filha de Júpiter com Latona e era irmã gêmea de Apolo. Segundo a mitologia, Latona, a mãe de Diana, teve um parto muito complicado. E isso fez com que Diana ficasse avessa ao matrimônio. Por conta disso, Diana ficou conhecida como a deusa virgem. De acordo com a mitologia, Ártemis caiu do céu como um meteoro. Era isso que eles adoravam, um pedaço de meteoro. A presença do Evangelho em Éfeso foi conturbada. Devido a esta terrível idolatria à deusa Diana, a presença do Evangelho ali causou um terrível tumulto naquela cidade. Porque o Evangelho, quando ali chegou, trouxe um grande avivamento àquela região, ao ponto de levar muitos praticantes do ocultismo a queimar seus livros em praça pública. Veja Atos capítulo 19, versículo 18 e 19. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Quando o Evangelho ali chegou, aqueles praticantes de ocultismo confessaram seus pecados, declaravam suas más obras, e eles queimaram 50 mil dracmas em livros. Não sei se você sabe quanto que é 50 mil dracmas, mas uma dracma é equivalente a um dia de trabalho braçal. Se a gente colocar uma média de 10 mil ienes,
por dia, eu sei que a maioria ganha mais do que isso, mas 10 mil ienes por dia, uma média baixa, se calcularmos, chegaríamos ao montante de 500 milhões de ienes. Muito livro. Este avivamento preocupou um homem chamado Demétrio, que era um ourives local. Demétrio lucrava com a venda de miniaturas do templo. E veja a confusão que esse Demétrio causou, ainda em Atos capítulo 19, agora do versículo 23 em diante. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, e que dava muito lucro ao artífices, reuniu-os com trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Artemis dos Efésios. Em pouco tempo, toda a cidade estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro. Havia um mega teatro lá, dá para você visitar ainda hoje. Comportava em torno de 25 mil pessoas. Então eles foram para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Aí você salta lá para o versículo 34, você vai ver que a confusão foi tão grande que eles ficaram gritando por 2 horas no teatro: grande é Artemis dos Efésios. 2 horas gritando: grande é Artemis dos Efésios. A história de Paulo. Qual é a história de Paulo naquela cidade, naquela região? Essa cidade foi muito importante para Paulo, pois dos 12 anos de viagem missionárias realizada por Paulo, 3 ele passou naquela cidade. De 12, 3 em Éfeso. Além de deixar mais tarde seu filho na fé Timóteo por mais ou menos 1 ano e meio naquela região. O apóstolo Paulo tinha essa igreja em seu coração. Esta é a igreja que ele mais passou tempo com ela. Mas Paulo não foi o fundador desta igreja. Paulo só morou lá em Éfeso na ocasião da sua 3ª viagem missionária, que se deu por volta dos anos 55 a 57. Na 2ª viagem missionária, o apóstolo Paulo teve uma passagem muito rápida naquela região. Só que nesta ocasião, Paulo deixou Priscila e Áquila, prováveis fundadores desta igreja. Priscila e Áquila, eles discipularam Apolo, que se tornou um grande pregador da mensagem do caminho naquela região. Esta carta que estamos estudando foi escrita por volta dos anos 60, 61, quando Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão, aquela prisão domiciliar. Se você lembra bem, quando eu preguei a carta de Paulo aos Filipenses, ele escreveu aquela carta numa prisão em Roma. Essa mesma prisão. Paulo escreveu na prisão as epístolas da prisão. Se você depois pesquisar epístolas da prisão, é uma maneira de se referir a algumas epístolas específicas que foram escritas por Paulo dentro da prisão, nessa sua primeira prisão. Quais são elas? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Quais são as características dos destinatários? Esse é um ponto importante a ser considerado. No versículo 1 ainda. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos
e fiéis. Paulo chama os destinatários desta carta de santos e fiéis. Sei que a palavra santo, ela causa arrepio em muitas pessoas. Ojeriza. Sei que se eu perguntasse para alguns aqui, você é santo? Provavelmente alguns diriam, claro que não, pastor, sou pecador. Eu, santo? Longe disso. E isso se dá porque nós temos uma compreensão equivocada do que é ser santo. Infelizmente, nós fomos manchados, influenciados pelo pensamento romanista, pensamento católico romano, acerca de quem é que pode ser um santo. Para os católicos, para alguém ser santo, ele tem que ter vivido uma vida aqui quase que perfeita. Depois da sua morte, esta pessoa que morreu tem que realizar algum tipo de milagre, que pode ser comprovado de alguma forma, que eu não sei como eles conseguem fazer isso. E então, tal pessoa é canonizada, se torna um santo da Igreja Católica Romana. Agora, esta pessoa que se tornou um santo, pode receber orações e adoração. E passa a ter um papel de mediador. Ou seja, toma o papel de Jesus, que é o único mediador. Eu sei que por conta disso, muitas pessoas então ficam assim, eu não sou santo assim, afinal não realizei nenhum milagre, eu não sou perfeito, eu ainda não alcancei a glorificação, mas ser santo não tem nada a ver com isso. A palavra santo literalmente significa separado. Alguém que foi separado, ou algum objeto que foi separado para um uso. Por exemplo, quando nós lemos o 4º mandamento, Deus ali diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O que isto significa? O que Deus queria com este mandamento? Lembra-te do dia de sábado. Significa o quê? Significa que os judeus deveriam separar esse dia para o seu descanso. Havia utensílios no templo que eram separados para este fim. O povo de Deus, nós, os que cremos em Cristo Jesus, fomos separados pelo próprio Deus. Ele nos escolheu, Ele nos separou para andarmos, para vivermos uma vida digna, andarmos em Sua presença. É fato que todo cristão é um santo, e todo santo é um cristão. Porque o cristão, ou o santo, ele foi separado por Deus na eleição, para viver uma vida santa e irrepreensível. Corre os teus olhos aí para o versículo 4 de Efésios, texto que nós estamos estudando. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para quê? Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se você é um eleito, você é um santo. Simples assim. E todo santo é fiel, e todo fiel é um santo. Como vimos na semana passada, a doutrina da santificação possui 2 aspectos: o posicional e o processual. O posicional ocorreu na eternidade passada, quando a Santíssima Trindade entrou num pacto de redenção. O versículo 4 diz isso: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. A escolha, a eleição, ela ocorreu dentro dos desígnios, dos propósitos de Deus, na eternidade passada, quando Deus entra num pacto de redenção, Pai, Filho e Espírito Santo. E o processual? O processual ocorreu quando você foi regenerado pelo Espírito Santo. E a partir desse dia, você passou a ser santo e fiel. O processual ocorreu quando você foi regenerado. Agora, você deve viver uma vida digna desta vocação, digna desse chamado, digno desta eleição. Afinal, Paulo diz, nos escolheu neles antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Você não deve buscar a vida de santidade ou a santificação para ser salvo. Isso lhe é impossível se você não for um salvo. Se você não é alguém habitado pelo Espírito Santo, você não é santo. Você pode realizar as melhores obras.
Você pode se tornar um religioso, mas você jamais será um santo. Pois para ser santo é preciso ser regenerado. É preciso ter o coração mudado. É Ele que nos separa. Não é você que se coloca nessa posição por causa das suas boas obras. Não há nada que você possa fazer para ser um santo. Nada. Posicionalmente falando. Você só é santo porque Ele colocou você nessa posição. E Ele fez isso na eternidade passada. Por que você deve viver uma vida santa, então? Por que nós devemos buscar a santificação? Porque agora você foi separado para isso. Para viver essa vida. E se você é um regenerado, nada além da santificação te interessa. Se você é um regenerado, quando você peca, seu coração se entristece, seu espírito se abala. Quando você peca, você pode dizer lá como o salmista Davi, no Salmo 51, ó Deus, não retire de mim o teu espírito. Quando você peca, a sua consciência lhe acusa. Porque você foi separado para outro fim, para viver uma vida digna, uma vida santa, em obediência a Ele, em obediência à palavra dEle. Então você é santo, não para ser salvo, mas porque você foi salvo. A santificação é o lado visível da salvação. É aquilo que pode ser percebido na vida das pessoas. Então nós vimos que os irmãos lá dessa igreja estavam localizados geograficamente. Eles possuíam endereço geográfico, cidade de Éfeso. Mas Paulo também diz que eles possuem o endereço celestial. Paulo diz assim que esses irmãos de Éfeso estão em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo. Nós encontramos a localização espiritual dos crentes. Geograficamente, cada um aqui está localizado em um lugar. Aos irmãos que estão em Nagoya, aos irmãos que estão em Gifu, aos irmãos que estão em Requinan, Tokonami. Mas espiritualmente, todos os santos estão localizados em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. E nós encontramos aqui a expressão-chave desta epístola. Esta é a expressão-chave da epístola aos Efésios. Você vai perceber esta pequena palavrinha, somado com os seus equivalentes, nele, por meio dele, através dele, em Cristo. Você vai encontrar isso em todas as epístolas de Paulo. Você vai encontrar 169 menções. Olha aí o capítulo 1, só para a gente matar a curiosidade, é o texto da semana que vem. Mas veja aí, em Cristo e seus equivalentes. Logo no versículo que nós estamos estudando, versículo 1, nós temos aos santos e fiéis em Cristo. Agora vá comigo para o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4, veja o equivalente aí. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Nele fomos predestinados. Versículo 12.
a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Versículo 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Só aqui tá bom. Veja que nós encontramos aqui a expressão-chave para o raciocínio de Paulo em todas as suas epístolas. Porque tudo para Paulo é em Cristo, é através de Cristo e é para Cristo. Esta deve ser não só a expressão-chave de Paulo, mas é a expressão-chave de todos os cristãos. Porque tudo o que somos e fazemos, só somos e fazemos por causa de Cristo. Por causa dele. Encontramos aqui então a expressão-chave para a sua e para a minha vida. Em Cristo. Paulo entende que nada pode ser feito a parte de Cristo. Sem Cristo o evangelho não existe. Sem Cristo a sua salvação não existe. Sem Cristo você não seria um santo. Sem Cristo lhe é impossível ser um fiel. Sem Cristo você não estaria aqui hoje. Tudo o que fazemos e que somos, só somos e fazemos por causa de Cristo. Por causa dele. Estar em Cristo significa que estamos numa união pessoal, numa união vital com Cristo. É o que nós chamamos na teologia de união mística. Eu vou falar disso mais para frente, mas não se assuste, não tem nada de místico nisso. A nossa união com Cristo, como nós estamos unidos a Cristo, como somos inseparáveis dele. Estar ligado a Cristo é também estar ligado ao corpo. É impossível estar ligado ao corpo sem estar ligado ao cabeça, assim como é impossível estar ligado à cabeça sem estar ligado ao corpo. Desculpa, desigrejado. Mas você está errado. Quando você está ligado a Cristo, você está também ligado ao corpo. No próximo sermão vou tratar melhor acerca desse tema, a nossa união com Cristo. Hoje nós vamos tratar apenas dessas questões que introduzem esta carta. E eu termino aqui, concluo com a saudação de Paulo, lá no versículo 2. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Apesar desta saudação ser costumeira nos escritos de Paulo, nós não podemos negar que tudo que sai das penas de Paulo não são convencionais. Encontramos nesta saudação boa parte do que será tratado em toda esta carta. Porque encontramos aqui um resumo do Evangelho. Estes substantivos que aparecem aqui, graça e paz, são apropriados para a introdução desta carta. Graça aponta para a ação incondicional e gratuita de Deus para salvar os seus eleitos. Paz aponta para o estado em que os eleitos se encontram após sobrenaturalmente ser regenerados. Paz é consequência da graça. E a graça é que estabelece a paz. Nós vamos encontrar a paz e a graça trabalhando lado a lado nesses escritos de Paulo. Nós vamos ver que Paulo vai mostrar que a igreja deve viver em paz uns com os outros, porque o muro de separação que havia entre judeus e gentios foi quebrado. Paulo vai mostrar que por causa do Evangelho, eu e você temos paz com Deus. Não somos mais inimigos, porque Cristo Jesus, ele hasteou a bandeira da paz, a bandeira branca. O cristão é o único na face da terra que pode ter a verdadeira paz. E esta paz só é possível por causa da ação gratuita de Deus. A graça, ela aponta para uma ação incondicional de Deus. Incondicional. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Porque se Deus fosse esperar algo de você, não haveria esperança. Se Deus olhasse para você e avaliasse a sua vida para decidir se Ele te salvaria ou não, você estaria no inferno no mesmo momento. A Bíblia diz que aqueles que não creem em Cristo estão já debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus, ela se manifesta em dois lugares.
ou na cruz de Cristo, ou no tormento eterno. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, que são alcançados por essa graça, passam a ter paz com Deus e são livres desta condenação eterna. Porém, aqueles que rejeitam esta graça de Deus, rejeitam o santo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, esses serão punidos eternamente. Serão punidos eternamente. Não há paz, não haverá paz para estas pessoas. Portanto, se você não conhece Cristo Jesus, você não está em um relacionamento de paz com Ele. Você é inimigo dEle, e o pior lhe aguarda. Se você não entregar a sua vida a Ele, não reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador, não haverá paz para você, nem aqui, nem no porvir. Porque a verdadeira paz só está em Cristo. E só é possível alcançar essa paz gratuitamente, pela graça, não pelos seus próprios méritos, não pela sua própria força. Descanse na soberania de Deus, se entregue a Ele, confesse os seus pecados, se arrependa, reconheça Ele como seu único suficiente Salvador, e assim, se você fizer assim, com o coração, com sinceridade, você experimentará a paz de Deus que excede todo entendimento. Você deixará de ser inimigo dEle, passará a ser filho dEle. A ira já não mais te pertence. Já não mais te pertence. Paz é a consequência da graça. E a graça estabelece a paz. Sei que meu tempo acabou. Então eu quero pedir a vocês que curvem suas cabeças. Vamos orar a Deus agradecendo por essa doce paz. Por essa oferta gratuita do Evangelho. Hoje não vai dar tempo de fazer as perguntas no final. Mas curva a sua cabeça.